vez uma linda princesa chamada Sofia. Quer dizer, oiê, eu sou a Larissa Zarista e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de estudos para vocês. Antes de começar o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram de estudos e no meu Instagram pessoal. A primeira dica é: tenha um controle de matérias, um controle de conteúdos. Isso me ajudou bastante na faculdade, principalmente no período de prova, porque eu tinha ideia exatamente do que eu já revisei, do que eu precisava revisar, do que eu precisava fazer fichas, do que eu precisava passar a limpo. Então, a dica basicamente é você pegar um caderno ou seu bloco de notas ou uma folha qualquer, um post-it, enfim, e anotar todos os conteúdos das suas disciplinas. Conforme você vai estudando aquela matéria ou fazendo um resumo daquela matéria, você vai e risca. Você pode usar esse método para diversas coisas. Se você quiser organizar só os seus resumos, você faz só para os seus resumos. Se você quiser fazer uma organização geral dos seus estudos, você pode ir fazendo quadradinhos do lado, um para cada coisa. Então, por exemplo, passar a limpo, fazer resumo, revisar, fazer exercícios daquele conteúdo. Assim você vai ter um controle dos conteúdos que você já estudou, que você precisa estudar. A segunda dica é organização nos estudos. Nesse tópico, no tópico de organização, entra duas coisas. Tanto a organização do que você vai estudar, como a organização de como você vai estudar. Como assim? A organização do que você vai estudar é quando você pega uma folha, ou sua agenda, ou seu planner, e você anota o que você vai estudar naquele momento, naquele dia. A segunda organização é a organização de como você vai estudar. Manter o seu ambiente de estudos organizado é importante porque ele te mantém mais concentrado. Você não se distrai com aquela baguncinha que você deixou ali do lado e vai focar no seu estudo, no que você está fazendo agora. A minha dica é: deixe o menos coisa possível em cima da mesa que você estiver estudando, porque coisas muito desnecessárias, elas carregam, assim, sobrecarregam o ambiente, a sua visão e te desviam o foco. Então, se você vai usar só o seu caderno, um computador, uma caneta, deixa só isso em cima da mesa e um copo de água e pronto, acabou. Só o que você realmente vai precisar usar. Isso é uma coisa que eu faço. Quando eu vou estudar, eu dou uma geral assim na minha escrivaninha, ou às vezes eu estudo na sala, que a mesa já está organizada, eu só pego o que eu vou usar, vou pra sala e estudo. Essa coisa de ter um canto mais organizado é melhor pra mim, eu acho que vai ser melhor pra você também. E uma dica extra, já que eu tô falando de ambiente de estudo, às vezes você tá meio desmotivado assim pra poder estudar, mudar o seu ambiente às vezes ajuda. Como eu falei, às vezes eu estudo aqui no meu quarto, na minha escrivaninha ou na sala. E eu uso a sala quando eu estou um pouco desmotivada, porque aqui no meu quarto eu vou ficar mexendo nas coisas que tem no meu quarto e não vou focar em estudar. Então eu pego meu material, vou pra sala e na sala eu consigo me concentrar melhor. Quando eu estava na faculdade, eu usava qualquer tempo extra para poder ficar na faculdade estudando, porque eu sabia que chegando em casa eu ia ficar um tempão fazendo nada até começar a estudar lá pelo final da tarde. No final da tarde meu rendimento já não é tão bom assim, aí eu ia acabar desistindo. Então sempre quando a aula terminava mais cedo do que o horário normal, eu ficava na faculdade, às vezes sozinha, com amigas, para poder estudar, para poder passar limpo o que tinha para passar limpo, fazer resumo, ler artigos. A terceira dica, eu já mencionei ela no último vídeo de dicas de estudos, mas eu vou reforçar porque foi uma coisa que me ajudou na faculdade, que é utilizar livros e videoaulas. A parte das videoaulas, eu não sou tão apegada assim, eu não gosto tanto de videoaulas, eu prefiro ler o conteúdo. Mas tem conteúdo que não dá pra você estudar só pelo livro, tem que assistir a videoaula. E explore esses dois ambientes. Às vezes, na aula, só com o conteúdo da aula ou com a explicação do professor, você não consegue compreender aquele conteúdo. E tá tudo bem. Você pode chegar nele, conversar, que nem foi uma dica que eu deixei no último vídeo,
Chega no final da aula, caso você tenha vergonha de levantar a mão durante a aula e pergunte, tire a sua dúvida. Mas se você quiser entender melhor aquele conteúdo ou aprender mais coisas, use os livros e as videoaulas. Os livros, eles vão te dar mais informação, informação de uma forma diferente do que o professor explicou, então talvez para você seja mais fácil de você entender aquele conteúdo lendo do que ouvindo o que o professor explicou. E as videoaulas, como é um outro professor explicando a mesma matéria, pode te ajudar a entender o conteúdo, porque às vezes a explicação do nosso professor de aula, ele não nos ajuda, às vezes não bate. A explicação com o nosso tipo de aprendizagem não bate, isso acontece, isso é normal. Então você procura nas videoaulas um outro professor que ensine aquele mesmo conteúdo de uma forma mais didática, talvez de uma forma mais simples, que vai te ajudar a compreender e aprender aquele conteúdo. A quarta dica, eu me perdi nos números, mas a quarta dica é uma coisa que eu aprendi na faculdade e que eu aplicarei na faculdade quando eu voltar. E que se você está no ensino médio, ou na faculdade, ou até no ensino fundamental, acho que vai te ajudar bastante, que é não se contente só com o que foi dado em aula. Principalmente na faculdade. Na faculdade você aprende o básico do que você precisa aprender. É claro que com aquele conhecimento você já consegue executar as atividades da sua profissão, mas aquilo é só a base do que você precisa aprender. Isso é uma coisa que minha professora de composição de alimentos, ela sempre falava. Não, pesquise sempre mais, pesquise além. E realmente, porque na faculdade isso é uma coisa muito visível, sabe? E eu consegui ter essa visão somente agora do tanto de coisas que a gente precisa aprender e que só ficar com o conteúdo da sala de aula não vai ajudar a gente. Por exemplo, eu tô usando muita aula de composição de alimentos, mas é porque eu fiz um vídeo recentemente sobre macronutrientes e eu tô com isso na cabeça. Mas dá pra vocês entenderem do mesmo jeito. Na aula de composição de alimentos, nós tivemos aula sobre macronutrientes, por exemplo, sobre carboidratos. O que a gente aprendeu na aula foi tipo isso aqui do carboidrato. O carboidrato tem isso aqui de conteúdo, a gente aprendeu isso aqui. Então vai dar gente ler artigos, procurar em livros, procurar em outros textos, assistir palestras sobre isso, sobre os conteúdos que foi dados para aprender mais e mais e mais. Uma dica extra referente à dica que eu acabei de falar é você pesquisar coisas que você não conhece da aula. Por exemplo, na minha aula de microbiologia tinha algumas bactérias ou algumas doenças ou alguns termos gerais que a professora falava, só que ela não explicava, ela só falava. Ou às vezes ela até explicava, mas explicava de uma forma mais rápida, só pra gente poder entender o conteúdo dela, seguir com a aula. E se você não conhece algum termo, alguma coisa que o seu professor passou, pesquise sobre ele. Porque se ele tá no meio daquele conteúdo é porque ele é importante. Então, pesquise. E mesmo que você não ache que seja importante, conhecimento nunca é demais, né? Então, se você vê alguma palavra ou alguma doença que o professor citou, assim, tipo de exemplo. Às vezes o professor cita alguma coisa de exemplo que você não conhece, você anota no cantinho da folha ou num papel ao lado, enfim. E pesquisa sobre isso, para você poder entender mais. Isso pode te ajudar a entender melhor aquele conteúdo. A próxima dica, e eu imagino que seja a quinta dica, é descanse entre as suas sessões de estudos. Nosso cérebro, ele tem um tempo para poder ficar concentrado, um tempo de concentração. E é importante dar descanso para ele, para que ele continue concentrado durante um tempo de estudo. Por exemplo, se você for estudar 3 horas, faça uma pausa a cada 40 minutos ou a cada 1 hora. Até porque se o seu cérebro estiver sobrecarregado, estiver cansado, você não vai render, o seu estudo não vai render, você vai assistir uma aula 1000 vezes, ler um texto 1000 vezes e nada vai entrar na sua cabeça porque você vai estar cansado. Então faça uma pausa, vai beber uma água, vai ao banheiro, vai comer alguma coisa, vai fazer uns alongamentos pro pescoço, pra coluna. Faça uma pausa bem rapidinha, mas bem rapidinha mesmo, questão de 5, 10 minutos no máximo, porque se você se estender muito nessa sua pausa, além de você perder o seu tempo, não perder tempo de uma forma crítica, tá perdendo tempo. Não, mas além de se você só tem, por exemplo, essas 3 horas para estudar, se você fazer pausas muito longas, você vai reduzir o seu tempo de estudo.
Mas o importante de você fazer uma pausa curta é porque quanto mais longa a pausa, o seu cérebro vai entender que já está na hora de relaxar. Então, quando você finalizar a sua pausa de 20 minutos, seu cérebro já vai estar mais relaxado para você voltar ao estudo, voltar ao ritmo que você estava. Vai ser mais complicado e tem grande chance de você acabar deixando de estudar por não conseguir se concentrar mais. A última dica é: encontre o seu método de estudos. Você precisa encontrar um método que funcione de verdade para você. Se você gosta de fazer mapas mentais, mas eles não te ajudam nos estudos, mude o seu método de resumo. Se você lê um texto ou um artigo de um jeito e você não entende nada do que ele está dizendo, ou você entende na hora que está lendo, mas depois não lembra de nada, você precisa mudar seu método de leitura. Nós precisamos focar em encontrar um método que realmente nos ajude. Por exemplo, eu acho lindo mapas mentais, lindo mesmo. Toda aquela coisa desenhada, tudo, acho lindo, mas não funciona comigo. Eu não sei montar eles, eu não sei estudar com eles, então eu não faço. O que eu uso para poder fazer os meus resumos são as fichas. Eu aprendi a fazer fichas na faculdade. Eu comecei a usar as fichas na faculdade e eu me encontrei nelas. Eu sei que as fichas me ajudam na hora de estudar, tanto para uma prova ou até para apresentações. Enfim, as fichas me ajudam. Eu encontrei o meu método de estudos, de resumos. Para a leitura, antes eu não entendia nada dos artigos, eu não conseguia memorizar o tema ou as principais partes, porque eu não lia ele de uma maneira inteligente. Eu só lia, grifava e pronto, achava que estava tudo bem, que na aula, quando a gente fosse discutir o artigo, estaria tudo na minha cabeça. Hoje eu sei que não, e eu mudei o meu estilo de leitura. Hoje eu faço uma leitura mais ativa. Eu leio, eu rabisco, eu faço uns resuminhos no canto para poder saber sobre o que aquele parágrafo fala. Eu faço resumos em post-its e colo. Faço cada coisa de uma cor para poder ficar uma coisa mais visual. Então encontre, não tenha medo de pesquisar ou procurar métodos novos. Tem muitos métodos de resumos, tem fichas, tem os mapas mentais. Você pode fazer um resumo extenso caso isso te ajude. Você pode fazer, como fala, aquelas fichas de perguntas e respostas. De um lado você coloca a pergunta, da outra você coloca as respostas para poder memorizar coisas e aprender melhor os conteúdos. Aí vai de você que precisa testar, você que precisa experimentar vários métodos para ver qual você se identifica, qual encaixa melhor com o seu tipo de estudo, com o seu tipo de aprendizagem. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Usem essas dicas nos estudos de vocês, nas leituras de vocês, nas aulas. E deixa aqui embaixo outras dicas de estudo que você lembrou enquanto assistiu o vídeo, para que eu leia e aplique, para que outras pessoas leiam e apliquem nos estudos dela. Deixa aqui embaixo também outras ideias de vídeo que você quer que eu traga, outras dicas de estudos, outras vlogs, study vlogs, outros conteúdos de nutrição que você quer que eu traga. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de mandar no grupo da sala esse vídeo para poder ajudar mais estudantes, ajudar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil de estudos. Isso, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!